Hoje nós estamos fazendo o nosso grupo de oração de forma muito especial, porque o aniversário de Maringá, que é no dia 10 de maio, e é certamente feriado, dia maravilhoso, onde a gente festeja a nossa história nessa cidade, por força de lei, como está na véspera do Dia das Mães, ele é transferido para o dia 3 de maio, para a primeira segunda-feira, para que as pessoas que querem celebrar com suas mães, para que o comércio que vende muitos produtos voltados ao Dia das Mães não tenha uma paralisação. Então, no dia 13, como é hoje, segunda-feira, nós temos um feriado e por razão do feriado não teremos o nosso grupo presencial. Mas você nos acompanha, você está conosco, você reza conosco, você abre o teu coração e eu já convido você na sua casa a conectar-se aí no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube, Grupo Filhos de Sião, você já vai lá, clica no sininho para você ser avisado de cada vez que tem uma nova publicação. E também nos outros canais do Grupo de Oração Filhos de Sião e no canal do Sidney Teles. Então nós estamos com você, convide sua família, faça um momento especial, porque hoje nós queremos nos preparar, depois da festa da Ascensão de Jesus, podermos esperar o grande momento de Pentecostes. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe que muitas vezes, quando a gente faz o sinal da cruz, nós focamos naquele que nós mais conhecemos, mais convivemos e que, para nós, pelo fato dele ter tomado a forma humana, mais fácil de compreendermos, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Trindade são três pessoas. É o Pai, que nós muitas vezes nos aproximamos com medo, com temor e tremor, sabendo do poder que Ele tem e do amor que Ele tem. E outras vezes nos aproximamos de Jesus como um amigo, como alguém que nós podemos compartilhar nossas vidas e que sabemos que nos amou a tal ponto que deu a sua vida por nós, morrendo numa cruz. E aí a coisa termina. Mas se você prestar atenção, nós fizemos o sinal da cruz em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade foi ignorada muitas vezes no decorrer da história, inclusive pela igreja, e é por isso que a gente hoje no grupo de oração vai falar um pouquinho sobre isso. Como o Espírito Santo é quem permanece conosco, entregue a sua casa para o Espírito Santo, entregue a sua vida para o Espírito Santo, entregue as pessoas que você ama para o Espírito Santo, entregue seus inimigos para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o transformador, ele é o Deus presente, é o Deus que age no tempo em que estamos vivendo até a segunda vinda de Jesus. E é ele que nos revela todas as coisas, nos disse Jesus no Evangelho. Ele vos revelará todas as coisas. Então que o Espírito Santo comece a revelar na sua vida, no seu coração, no meu coração, nas nossas casas, tudo o que precisamos compreender. Pedimos, Pai amado, no poder do Teu sangue precioso, Jesus, que o Espírito Santo haja agora nas nossas casas, nas nossas famílias, que Ele nos revele todas as coisas. Espírito Santo, revela todas as coisas no coração de cada um de nós, para que possamos compreender verdadeiramente todas as coisas. Sabe, não é fácil compreender o Espírito Santo. No início, muitas pessoas, e aí a gente tem que entender, o evangelho pregado depois que Jesus ressuscitou pelos diversos discípulos, os apóstolos, São Paulo, os diáconos, aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram enviados, missionários, apóstolos, todos estes tinham uma compreensão imperfeita, que cada vez se aproximava mais pela força e compreensão do Espírito Santo.
Então todos tinham a certeza da ação do Espírito Santo, mas não sabiam. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus? Sim, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito do Pai? Sim, o Espírito Santo é o Espírito do Pai, de Deus Criador. E às vezes então imaginávamos ele como uma força, como uma unção, como uma ação poderosa, um vento impetuoso, uma pomba amorosa no batismo de Jesus. Mas não percebíamos que ele era uma pessoa. E é difícil também compreender porque uma pessoa, a gente olha para Jesus, um rosto humano, mesmo flagelado, sangrou como nós, percebemos quem era, mas o Espírito Santo. O vento sopra onde quer, ouvimos o seu ruído, mas não sabemos para onde vai. Essas foram as palavras de Jesus. Por isso, durante muito tempo, o Espírito Santo ficou como uma força, uma ação de Deus. Mas não necessariamente como uma pessoa. Já o próprio Gênesis dizia, o Espírito pairava sobre as águas e todas as coisas foram criadas e o Espírito Santo estava desde o início. Portanto, era Deus, mas não se sabia exatamente como era isso tudo. Vamos lembrar, e aí eu quero lembrar nesse momento, neste mês especial que o Papa Francisco decidiu e decretou, já está marcada a data da canonização da Helena Guerra, aquela mulher, num tempo onde as mulheres raramente tinham oportunidade de saber ler e escrever, que no seu convento começa a escrever para o Papa João XXIII e dizer: aonde está o Espírito Santo? Por que não vemos mais as manifestações do Espírito Santo? Por que aqueles milagres contados em Atos 2 não acontecem mais nos dias de hoje? Papa, faça alguma coisa. E escreveu várias cartas para o Papa João XXIII e ele então escreve a primeira encíclica, o primeiro documento reconhecendo a pessoa do Espírito Santo. E já compara o Espírito Santo ao óleo das 10 virgens que Jesus narra no Evangelho. Que algumas delas, por falta de óleo, tiveram que voltar para a cidade à procura de óleo, e aí, quando o noivo abriu as portas para a festa, muitas delas não estavam ali, porque não tinham a reserva de óleo. E aí o que diz São João 23, ele diz, este óleo era o Espírito Santo. Quem não tem óleo fica fora da festa, fica fora do céu. Sem o Espírito Santo não tem céu para todo mundo. E é por isso que nós queremos pedir o Espírito Santo. De uma forma extraordinária, nós vimos nos últimos 60 anos um fenômeno inesperado. Um fenômeno tão poderoso como o que ocorreu lá em seguida da ressurreição de Jesus e de sua ascensão. Quando Jesus apareceu para os seus discípulos que morriam de medo dentro de uma sala fechada, que nós chamamos do cenáculo, e ali, naquele segundo pavimento, eles ficam tomados com línguas de fogo e começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava, e saem para fora do cenáculo e proclamam para aquela multidão que estava lá para a festa dos tabernáculos, e todos ficam assombrados. Que poder, que palavras! Alguns achando que eles estavam bêbados, mas outros impressionados porque os ouviam falar na sua própria língua. Leiam isso no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É incrível, é impressionante, pois aquele fenômeno que fez com que os discípulos perdessem o medo, quisessem dar a vida, tornarem-se mártires, terem uma palavra de fogo, compreenderem as Escrituras, saírem pelo mundo fundando o que conhecemos hoje da nossa igreja, se recuperou e aconteceu novamente nos últimos 60 anos, a partir de inúmeras experiências espalhadas pelo mundo inteiro, vilarejos inacessíveis, como conta Paulo VI na sua encíclica, que visitados via o poder dos carismas e dos dons e não haviam mais enfermos porque o dom de cura se manifestava. Mas de forma especial, naquele retiro em Duquesne, quando aqueles jovens que haviam meditado no livro A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, que já falava do grande evento que aconteceu na famosa Azusa Avenue, quer dizer, a Rua Azusa,
aonde uma pequena igreja evangélica, conduzida por um pastor negro, recebe um avivamento tão poderoso que multidões vão para o bairro em Nova York para conhecer aquela experiência e se espalha pelo mundo um grande reavivamento pentecostal. Isso vem a acontecer depois, lá em Duquesne, na universidade, lá em Notre Dame, com aqueles poucos jovens. Isso se multiplica, se torna extraordinário. O grande movimento dos cursilhos abre a porta para aqueles que estavam experimentando essa nova graça e muitos se convertem e retiros começam a acontecer no mundo todo e pessoas entregam as suas vidas totalmente a Jesus, voltados pelo Espírito. E o Espírito começa a suscitar carismas, serviços novos, novas formas de serviço, que foram chamados das novas comunidades, grupos de oração que se multiplicam por todos os cantos. Em alguns lugares se organizaram e chegaram a receber o título de renovação carismática, mas não era preciso só isso. O que era preciso é o poder do Espírito e os grupos de oração. E aconteceram números incontáveis. E depois, quantas pessoas batizadas nesse Espírito voltaram para a igreja e criaram catequeses renovadas, criaram movimentos renovados, criaram acampamentos, criaram músicos e outros serviços que nós nos encantamos porque o Espírito estava ali. Você está aqui porque o Espírito te chamou. E porque nós estamos movidos por esse Espírito. Esse Espírito que nos batizou, que nos tocou e que nos enviou e que muitos deixaram esfriar. Não deixe o Espírito esfriar. Não, não. Não deixe colocar em você na caixinha, porque o Espírito Santo não pode ser aprisionado. Ele é livre. Se você o aprisionar, ficará prisioneiro somente você. O Espírito Santo sairá dali e abençoará outras pessoas, e abençoará vidas, e derramará carismas. Mas você diz, mas essas pessoas são pecadoras. E são mesmo. E o Espírito Santo as usa e transforma e as consola, edifica e anuncia. Irmãos, que presente estarmos vivendo este tempo. Que presente termos vivido estas experiências, leigos expulsando demônios em nome de Jesus, pessoas sem nenhuma formação anunciando com tamanho destemor a verdade de Jesus Cristo, sem se desviar da verdade que foi revelada e estudada pela Santa Igreja durante tanto tempo. Quantas graças, quanto poder, mas isso não acabou. Isso está aí à tua disposição, para servirmos a Deus, para nos deixarmos levar pelo Espírito poderoso do sangue de Jesus que nos move. Vamos orar e pedir, Senhor, manda teu Espírito, vem sobre nós com tamanha unção para que possamos reviver, revigorar e anunciar com toda a coragem a força do teu Espírito. Usa-nos, Senhor, para que aconteçam sinais, prodígios, milagres, de acordo com o teu projeto. Consola nosso coração e tira-nos, Senhor, da nossa preguiça, do nosso egoísmo. Que nós possamos olhar o outro, saber que é preciso se lançar em águas mais profundas. Vamos lembrar aí a grande celebração do milênio, quando São João Paulo II dizia, lançai as redes em águas mais profundas. E o que diziam os discípulos para Jesus? Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, mas por causa da tua palavra, lançaremos as redes. E a pesca foi extraordinária. O Senhor está dizendo, para de reclamar pelos frutos não conquistados e lança novamente a rede. Vai mais adiante. Lembra-te de Moisés, quando foi mais adiante, encontra a sarça ardendo, que lhe diz, tira tuas sandálias, porque o lugar em que estás é santo. Quanta graça, misericórdia e bondade o Senhor te dá. Nos dá, nos envia, nos conduz.
que você possa se abrir hoje ao poder do Espírito. Pai amado, envia Teu Espírito sobre todos os que nos acompanham, Senhor, pelas redes sociais, presencialmente, todos os que precisam, Senhor, serem batizados no Teu Espírito. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, Senhor, e alamari canta alabaria, ori alabari xanda alabaria. Abre as portas ao Salvador, abre as portas da misericórdia. Quando eu sempre lembro da imagem do quadro de Santa Faustina com a porta e Jesus, as pessoas dão atenção a Jesus, aos raios mágicos que saem de Jesus, e eu dou atenção para a porta. Lembra do Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Quem ouve a abrir, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Eu quero cear com Jesus. Eu quero comer esta ceia com ele. Quero viver nessa eternidade com ele. E para isso eu preciso abrir a porta da misericórdia. Abre a porta, porque o Espírito Santo está ali para ungí-lo, para derramar sua graça e tomá-lo pelas mãos. Um tempo tão difícil, de tantas dores, guerras, enchentes, sofrimento no nosso país como nunca foi visto. Diante de tudo isso, nós só podemos dizer: vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo. Dá-nos solidariedade, mas dá-nos unção e visão espiritual. Clamamos, Senhor, a Tua direção. Que o Senhor cuide de você. Semana que vem nós vamos estar presencialmente lá na Carlos Borges, lá próximo do colégio. Você é nosso convidado, aonde ficava a obra do berço, o roupeiro Santa Rita, é ali que o grupo de oração Filhos de Sião está se reunindo. Você é nossa convidada, nosso convidado para estar conosco lá rezando presencialmente. Começaremos uma grande campanha, você é nosso convidado a partilhar os dons do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor Jesus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.